Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou consolidar um pouco o que você viu até agora, para que na próxima aula eu possa apresentar para você um vídeo completo com um processo da hipnose, começando desde o pre-talk e chegando na fase da alucinação, alucinação visual, alucinação positiva, alucinação negativa, ou seja, ver algo que não está ali, deixar de ver algo que está ali, e você vai ver o processo completo na próxima aula. Para isso, e para que você possa analisar esse processo completo da forma como você precisa analisar, eu vou trazer um pouquinho do que a gente viu, mas para fechar esse seu raciocínio a respeito do processo da hipnose. E depois vou tratar de alguns pontos a respeito de sinais que você normalmente pode perceber na pessoa para saber que essa pessoa está hipnotizada. Apesar de que, muitas vezes a pessoa está hipnotizada e não apresenta nenhum sinal muito claro. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Nesse momento, o que eu quero que você relembre e que você consolide dentro da sua mente? Quando a gente está falando de hipnose, nada mais é do que ultrapassar o fator crítico da mente consciente para adentrar o subconsciente. E a partir do momento que adentra o subconsciente, ou seja, a partir do momento que você ultrapassa aquele fator crítico, você pode começar a fase de sugestões. Sugestões, obviamente, positivas, sugestões que vão fazer com que aquela pessoa se divirta ou se sinta bem. Isso é hipnose. Então, a hipnose, como você já sabe e como você já viu, não é a pessoa estar deitada, babando, com os olhos fechados e lá como se estivesse num estado de semivida ou de semi-morte. A hipnose, ela é um processo ativo, um processo onde a pessoa está consciente o tempo todo, um processo onde a pessoa sabe tudo o que está acontecendo, um processo onde a pessoa pode estar em pé e pode ser hipnotizada, um processo onde a pessoa pode estar na esteira e ser hipnotizada. Então, isso é importante para que você possa observar o nosso próximo vídeo com o processo da hipnose completa, entendendo efetivamente o que é a hipnose. Se isso para você ainda não está muito claro, volta um pouquinho, assiste os vídeos anteriores para que você chegue nesse ponto com a certeza de que você já entendeu o que é a hipnose. Bom, dentro do processo de consolidação da hipnose, você sabe que tem uma fase inicial que é o pre-talk. O pre-talk é aquela fase onde você vai conversar com a pessoa a respeito da hipnose, tirar todos os medos dela, deixar ela bem tranquila. Ou seja, durante o pre-talk, o que você está fazendo? Você está rebaixando o fator crítico e ampliando expectativa. Isso faz com que cada vez a pessoa esteja mais pronta para o estado de hipnose. Ah, eu posso fazer uma hipnose sem pre-talk? Pode, claro que pode. Mas o risco de você falhar é muito grande. O risco da pessoa não entrar em hipnose é muito grande. Então, não pule essa fase. É uma fase fundamental. Os bons hipnotistas não vão pular essa fase. A pessoa que vai direto para a indução não é um bom hipnotista, porque ela pulou fases importantes do processo da hipnose. Seguindo, você vai para o convincer. E aí a gente sabe que a gente tem convincers analógicos e convincers binários. Os convincers analógicos são aqueles que não são 0 ou 1, e o convincer binário é aquele 0 ou 1, ou seja, aquele colou ou não colou. Normalmente a gente começa com um convincer não binário, um convincer analógico, pode ser dedos magnéticos, pode ser balão e livro. Você vai fazer o processo com a pessoa e na sequência você vai para um convincer binário, 0 ou 1. Então vai fazer uma mão colada aqui na frente, vai fazer um processo com a pessoa. Você já sabe tudo isso, então não vou entrar aqui nas particularidades de cada um dos convincers. Na sequência, você celebra um contrato. Como eu falei para vocês, o contrato nada mais é do que um momento onde você vai aumentar mais a expectativa e rebaixar mais o fator crítico. Muitas vezes essa fase eu faço no próprio pre-talk, mas se você quiser inserir isso pós-convincer também está perfeito, está corretíssimo, e você celebra o contrato com a pessoa. Contrato nada mais é do que aquela fase onde você conversa com a pessoa e fala para ela que ela vai viver uma experiência incrível, que você em nenhum momento vai fazer com que ela se sinta mal, que ela não vai fazer nada do que ela não queira e que vai ser uma experiência maravilhosa, etc, etc. Ok.
Posteriormente a isso, você vai para a indução. E você sabe que na indução você pode usar uma indução instantânea, que pode ser um hand drop, você pode usar a indução de Dave Elman, que é uma indução um pouquinho mais longa, vai demorar aí 3 minutos, 2 minutos e meio, às vezes 4 minutos. É uma indução que demora um pouquinho mais, você pode usar o aperto de mão de Richard Bandler, você pode usar a espiral, você pode usar a indução que você quiser, obviamente adaptada a cada situação. Bom, você sabe que a indução nada mais é do que o processo, o rito para o transe. Lembrando que transe e hipnose não se confundem. Quando a pessoa cola a mão aqui, ela já está em hipnose. Afinal de contas, você já ultrapassou o fator crítico da mente consciente. A indução, ela vai ser meramente a formalização da hipnose, meramente a formalização do transe. Tanto que, em crianças, muitas vezes a gente nem faz a indução. Né? Por quê? Porque não precisa, a criança ela já está ali, ela já está hipnotizada, a gente não precisa dessa formalização. O adulto é meramente uma formalização, tá? Então a pessoa colou aqui, ela já está em hipnose, você vai formalizar isso através de uma indução, vai fazer um aprofundamento, depois do aprofundamento você entra na fase de sugestões. Na fase de sugestões, regra geral, a gente vai num crescente. Então vou dar uma sugestão de frio ou calor, vou dar uma sugestão de amnésia de número, de nome, vou seguindo com isso para uma sugestão mais emocional, onde a pessoa vai rir, talvez um momento onde eu estalo meu dedo e ela sente um beliscão, ou ela sente um pequeno sustinho, e na sequência eu vou avançando, até que eu possa chegar na fase da alucinação. Na alucinação, eu posso ter a alucinação positiva ou a alucinação negativa. Então eu posso fazer com que uma pessoa que está em determinado local deixe de ver alguém, ou deixe de ver um prédio, ou deixe de ver algo que está ali. Da mesma forma, aquela pessoa ela pode ver um ídolo, ela pode ver uma pessoa que ela conhece, ela pode ver um chapéu colorido na cabeça de alguma pessoa, ela pode ver a pessoa com uma camisa de um time, ou ela mesma com uma camisa de um outro time. Enfim, e aí você pode utilizar isso da maneira que seja mais interessante para aquela pessoa que está vivendo o processo. Depois desse período, do período da alucinação, a gente vai para a imersão. E na imersão, a gente vai emergir a pessoa com congruência, com tranquilidade, para que não tenha a ressaca hipnótica, lembrando que a gente pode ter, que a gente normalmente tem, o período da permanose pós-imersão, e a gente pode conceder para aquela pessoa o que a gente chama de presente hipnótico. Presente hipnótico que nada mais é do que você pegar e fazer, por exemplo, uma âncora com aquela pessoa. Aquela pessoa vai abrir os olhos se sentindo muito bem, se sentindo muito feliz e vai para a casa dela levando aquela âncora, o que é muito legal para ela. Depois disso, você finalizou o seu processo de hipnose. Perdão? Tudo claro até aqui? Bom, no vídeo que eu vou colocar para vocês, vocês vão ver a alucinação positiva, negativa, efetivamente acontecendo. E aí eu queria só tratar de um ponto aqui que eu acho interessante. Quando a gente fala de alucinação, muita gente começa a pensar que a pessoa está completamente louca, né? Não, a pessoa está louca e está alucinando. O nosso processo neural, quando a gente fala de recebimento da informação via os nossos olhos, do caminho que isso faz dentro da nossa mente, até chegar aqui atrás no lobo occipital e a gente ter o processamento dessa informação, tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, toda a percepção que a gente tem, nada mais é do que uma alucinação. Eu vou falar mais isso depois que você assistir o vídeo, mas eu já queria deixar essa ideia para você, né? Para você começar a pensar a respeito disso. Basicamente, só para ficar mais claro, quando a gente recebe uma imagem, né, nos nossos olhos, a gente acha que essa imagem entra e que essa imagem chega lá atrás, de cabeça para baixo, que depois ela vira e aí a gente processa aquela informação. Mas basicamente, fazendo aqui uma analogia, o que acontece na prática é mais ou menos o seguinte, é como se, quando você olha para uma televisão, é como se, no momento em que você recebe aquela imagem da televisão, é como se seus olhos pegassem um papel e começassem a escrever
É algo retangular, que tem uma tela, é preta, circundada com vermelho, tem ali alguns feixes de luz que estão saindo, é como se ela escrevesse tudo aquilo. Aquela escrita entra e vai aquela escrita por dentro do nosso cérebro. Eu não vou entrar aqui em particularidades de nominalizações, mas isso vem aqui para trás. E aqui para trás, aquela escrita é processada e você enxerga aquela imagem. Basicamente, o que eu estou querendo trazer aqui para você? Eu estou querendo trazer aqui para você que aquele processamento que acontece aqui atrás, aquele processamento que chega para a gente, não é efetivamente o que está ali. O que chega é uma percepção, como se fosse aquilo tudo escrito minuciosamente, de algo que está ali na nossa frente. Né? Meio louco isso, né? Mas é a realidade, é assim que o nosso cérebro processa aquilo que a gente vê. O nosso cérebro, por um processo evolutivo, ele precisa processar aquilo que a gente vê de uma maneira muito rápida. Para quê? Para que a gente possa agir de uma maneira muito rápida. Né? Imagina, lá na época das savanas, a gente vê um leão. E aí o nosso cérebro processa aquilo vagarosamente. Pronto, o leão já comeu a gente. Então tudo precisa ser muito rápido. E por isso a gente perde muita coisa. E a gente recebe muita coisa dentro da nossa mente que não é a realidade. Ou seja, o processo de alucinação, ele já existe constantemente na nossa vida. Legal isso, né? Mas eu vou falar disso melhor depois que você assistir esse vídeo da hipnose de rua. Eu vou voltar nesses pontos, vou falar aí com mais detalhamento, mas agora é só para você pensar nisso. E durante o vídeo você também vai ver algumas situações. Né? Você vai ver que tem casos em que eu vou até a alucinação, tem uma outra pessoa que também está sendo hipnotizada que eu não vou com ela até a alucinação, e você vai buscar entender o porquê que eu ajo dessa maneira, e você também vai poder olhar alguns sinais. Né? Normalmente quando a gente fala em hipnose, a pessoa está em transe, a pessoa está em hipnose profunda, a gente tem alguns sinais. Não necessariamente esses sinais todos vão aparecer, mas podem aparecer. Então o que a gente tem? Aumento da deglutição. Muitas vezes você olha para a pessoa, ela está engolindo de uma maneira mais rápida, ou seja, você percebe essa deglutição acontecendo mais e mais e mais, porque aumenta a salivação e etc. Nos olhos, muitas vezes a gente tem aquele movimento, que é um movimento como se os olhos estivessem tremendo, eles ficam para cima e para baixo, como se eles estivessem tremendo. Às vezes ele até abre um pouquinho, e dá para você ver o branco do olho aqui da pessoa, porque normalmente a gente tem essa parte aqui da frente do olho, essa bolinha que a gente tem aqui na frente, ela sobe. Então ela vem aqui para cima e fica tudo branco. Se você puxar o olho da pessoa, normalmente você vê o olho da pessoa todo branco e essa bolinha que está aqui na frente, ela está lá em cima. Então, esses são sinais. Às vezes a pessoa está de olho fechado e tem um movimento para-brisa aqui, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, num processo imaginativo muito forte. Às vezes a temperatura corporal aumenta. Enfim, são determinados sinais que ajudam você a perceber que aquela pessoa está em hipnose, está em transe profundo, mas que muitas vezes a gente tem pessoas em transe profundo que não estão com nenhum tipo de sinal. E você vai seguir no seu processo normalmente. Ok? Espero que tenha ficado claro para você esse resumo do processo de hipnose, esse início de conversa a respeito do que é uma alucinação, a ideia de sinais que podem estar relacionados com o processo de hipnose. Espero que tudo isso tenha ficado mais consolidado para você. E agora, na próxima aula, você vai ver um vídeo completo de uma hipnose de rua, com 2 pessoas participando do processo. Se não me engano, são isso, 2 pessoas participando do processo, e você vai poder ver como eu ajo, desde a fase do pre-talk até o momento da imersão. Ok? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula de consolidação, e espero que você esteja pronto para assistir o nosso próximo vídeo, onde a gente vai ver um vídeo completo de uma hipnose de rua. Ok? Então é isso, gente, obrigado, até a próxima, valeu!